Estamos de volta, nosso terceiro e último bloco do seu programa Espaço Parlamentar, programa no qual você vai conhecer um pouco mais de cada um dos 13 vereadores aqui de Jacareí e saber da atuação deles. Ao longo de todo o ano nós estaremos trazendo programas variados, numa sequência que começa do presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, passando hoje nós estamos conversando com o vereador Arildo Batista, seguindo até o 13º parlamentar e depois nós voltaremos, retomaremos essa série novamente pelo vereador Edinho e assim por diante. Nesse último bloco vamos falar um pouco mais com o vereador Arildo Batista sobre a trajetória política dele, sobre o passado e aquilo que ele pretende aplicar aqui na Câmara de Jacareí no nosso futuro. O senhor falou no bloco anterior que nós falávamos da sua família, dessa veia artística dos seus filhos, né? Que o senhor não sabe a quem que eles puxaram, mas o senhor puxou do seu pai essa veia de atleta, né? O senhor começou no esporte, teve uma trajetória, inclusive foi técnico lá do time da Vila Garcia. Verdade. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse seu engajamento no esporte. O bairro girava em torno do quê? Da Papel Simão. A Papel Simão tinha um dos melhores campos, eu diria um mini estádio, não sei se você se lembra, uma arquibancada, coisa fina mesmo. Todo mundo queria ir jogar lá. Exatamente, né? Era um sonho jogar naquele campo lá, né? É como os atletas hoje que vêm da periferia do esporte profissional, do futebol profissional, o sonho deles é jogar no Maracanã, né? Eles sempre falam isso. E acompanhava meu pai desde pequenininho, porque tinha lá os torneios, né? Os campeonatos internos, e da onde saíam muitos craques, viu? Muita gente boa de bola lá na época. Lá. Seu pai jogava em qual posição? Meu pai jogava de lateral direito. Lateral direito. Zabeck, né? Que até falava back, lateral direito, aquela coisa. E eu acompanhava ele, né? Desde pequeno, ele me trazia aqui na cidade também para ver alguns jogos, porque o time da Papel Simão, que era o time oficial, ele vinha fazer jogos aqui na Lavalpa, no Ponte Preta, nesses lugares, e a gente estava sempre acompanhando. Então, o primeiro fascínio foi, logicamente, pelo futebol, né? Acho que quase todos passaram por essa experiência. E desde ali comecei a jogar. Sempre fui um jogador bem mediano mesmo. Mas o senhor jogava em qual posição? Eu comecei a jogar de back também, né? Acho que talvez por inspiração do pai, família, né? A gente naquele tempo era back direito, back esquerdo, não falava quarto zagueiro. Aprendi a jogar isso com o seu Eduardo. O seu Eduardo foi um grande técnico daqui da cidade e ensinava a gente que era back direito e back esquerdo, né? Quando o senhor conta pra gente, vamos ver um pouquinho dessas fotos, essas recordações do tempo de atleta. Ah lá, o vereador Arildo. Essa já é um pouquinho mais recente, né, vereador? Na verdade, essa é a segunda fase. Essa é a segunda fase? Porque, na verdade, eu comecei a jogar desde pequeno, joguei no juvenil da Papel Simão, jogava lá nos campeonatos internos da empresa. E esse é o famoso pé de cana. Que já é o time de futebol que o senhor montou depois de ter sido atleta. Isso eu comecei ainda quando eu estava trabalhando na Solar, que tinha 33 anos, já estava chegando ali no veterano. E, na verdade, é um grupo de amigos que se reuniram lá no bairro. E o saudoso Zé Patão, pai do Padre Wendel, que foi o fundador desse time. Ele juntou lá os famosos os pernas de pau e começou a falar assim, seguinte, vamos montar um time aqui para a gente brincar. Então a gente fazia sempre o jogo preliminar do Vila Garcia. Então eram dirigentes, pessoas que às vezes nem tinham jogado futebol. E aí no começo não chamava pé de cana, chamava restinho. Porque aqui ninguém queria. Então começou com restinho e aí fizeram o primeiro jogo de camisa. Como todo mundo gostava de tomar uma cervejinha, então a primeira propaganda entrou lá assim, pé de cana. E depois, com o tempo, a gente mudou. Falei, não, o restinho não é um nome legal. Então vamos oficializar como pé de cana. Então ficou Pé de Cana Futebol Clube. Meio sugestivo, logicamente. E esse time, por incrível que pareça, completa agora 15 anos. 15 anos de existência do Pé de Cana. E assim, lógico, o senhor continua envolvido com o time? Continuo ajudando na organização, eu que marco os jogos, né? Meu pai cuida da parte financeira, que são as mensalidades. Tem um pessoal que cuida dos uniformes e tudo mais, né? É um grupo muito legal, muito heterogêneo. Você tem jogadores lá que meu pai não joga mais, mas nós temos jogador lá com quase 70 anos. Nossa. E temos outros na faixa dos 35. A maior parte ali está dos 40 aos 50. Mas vamos ver mais uma foto dessas lembranças do time. Aí já voltando naquela fase, essa fase anterior, né? Isso, é o tempo da Papel Simão. Esse era o Vila Garcia? Não, esse é o time de vôlei. Esse era o time de vôlei, ok. Esse foi um campeonato interno também que foi feito lá entre as empresas do Grupo Simão. Então vinha a empresa de Piracicaba, de Mogi e de São Paulo e a de Jacareí, a unidade de Jacareí. Então tinha, você lembra que tinha quadra coberta lá, então fazia-se um torneio trazendo
os funcionários de todas as unidades. Legal. Esse também é do pé de cana. Do pé de cana. Esse é o uniforme rubro do pé de cana. Esse é o primeiro uniforme. O primeiro uniforme é esse aí. Então esse uniforme está completando 15 anos. 15 anos. E eu tenho a camisa até hoje guardada. Acho que muitos dos atletas que fizeram parte, todos têm essa camisa aí. Tá certo. Esse é da Solac. Solac. Essa era dos jogos do SESI, Jogo das Indústrias, do qual nós participávamos. E aí uma curiosidade, por que a gente se torna um atleta polivalente? A Solac era uma empresa, uma unidade pequena, ela era grande, porém toda integrada, toda informatizada, né? Automatizada. Então eram poucos funcionários. E quando a gente entrava nesse campeonato, a gente tinha que jogar tudo. Para quem não reconheceu, o vereador Arildo Batista está ali à direita do seu vídeo, né? Acima do goleiro, do Mariano. Acima do goleiro ali. Nessa época... Futebol de areia aí. Jogando futebol de areia. Quantos gols o craque Arildo Batista fez ao longo da carreira? Rapaz, tá aí uma coisa que sempre foi uma deficiência minha, fazer gols. Não era um finalizador, não sou um bom finalizador, sou aquele que limpa, tira a bola da área, né? E às vezes até jogava no gol lá, porque como jogava vôlei, então tinha um pouco de reflexo, então faltava goleiro, às vezes a gente se encaixava ali. Mas além de futebol, de técnico de vôlei, você também encarou ali um desafio em caiaques. Ainda faz isso, não? Não, agora eu parei. Na época a gente tinha uma equipe que chamava Mari Rio. Então era um pessoal de São Silvestre, lá da Vila Garcia, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, todos tinham o seu caiaque. E nós participávamos de passeios ecológicos, fomos participar do Tietê, aqui no Rio também participamos. Remava no próprio Rio Paraíba? Remava no próprio Rio Paraíba. Cheguei a fazer esse trajeto de São Silvestre até aqui, a Ponte Velha. Fez de caiaque? Para conhecer até a orla do Rio. E aí mais uma foto de time, esse também é um campeonato interno de futsal. Na própria Papel Simão? No tempo que a bola ainda era bola pesada. Ali a bola dura. A bola dura. Ali a gente era um time de futebol de salão da... Nem se falava futsal, falava futebol de salão. Futebol de salão. Era o time do laboratório. Quando eu trabalhava no PQS, que tinha a ver com qualidade, eu jogava no time do laboratório. Agora, essa sua passagem pelo esporte, né, acabou lhe dando uma identificação no bairro como liderança, né, organizando esses campeonatos, até que chega um momento em que o senhor assume como técnico do Vila Garcia. Exato. Esse momento foi naquele momento que o senhor entendeu que o senhor iria começar a participar da política? Acredito que sim. Acabou, na verdade, sendo minha referência. Em 1989, eu fui convidado pelo presidente para tomar conta do time. A gente ficava lá fora cornetando, né? A turma lá do amendoim. Né? Bom, então você gosta? Então é o seguinte, no próximo campeonato você assume. E a gente montou bons times. Tivemos vários sucessos, fui campeão várias vezes como técnico pelo Vila Garcia, pegamos uma sequência. Década de 90 a gente ganhou praticamente tudo, né? Jogava qual campeonato? Jogávamos o Amador, né? O Amador de Jacareí. Na época chamava Amador de Jacareí, depois tinha o Jacarezão, que é onde misturava os times Amador mais os times de ADCs, né? Então era um campeonato um pouco mais forte. Chegamos a disputar o campeonato Amador do Estado. O time que era campeão do Amador do município disputava o campeonato Amador do Estado. Era um campeonato muito difícil, a gente pegava a região, por exemplo, aqui de Bragança, você jogava com ex-atletas de times profissionais, então, mas a gente chegava longe, chegamos a ficar entre o 16º colocado do estado, que para a gente foi uma coisa bastante gratificante. E aí, a partir de 1989, o senhor está à frente do time, essa sua identificação com os movimentos sociais lá do Vila Garcia lhe rende um convite para ingressar no PT, o senhor faz isso em 1995 e já disputa sua primeira eleição em 2000. Sua primeira eleição como candidato a vereador, o senhor se lembra da sua votação? 900 votos exatos. 900. E qual que foi a sensação, né? Porque todo mundo que entra imagina esse vereador que vai ganhar. Qual que é a sensação de sair? Tive 900 votos. É engraçado, né? Você foi direto no ponto. Primeiro vem a frustração, porque por mais que você entenda que o mecanismo não é tão simples, mas sempre você entra para disputa alguma coisa para ganhar. E é interessante, Edson, você coloca. Para você ser vereador ou concorrer a um cargo eletivo, né, onde você coloca ali o crivo da população, não tem que você querer. As pessoas têm que querer. E isso engana muito. E naquela oportunidade, essa foi uma falha minha. Porque eu fui convidado e fui com a convicção de que bastava aquilo para que as pessoas quisessem. E isso não aconteceu. Mas mesmo assim, a nossa votação naquela oportunidade foi uma votação muito boa.
Eu me lembro Inclusive, se o senhor tivesse sido candidato 4 anos antes, com 900 votos, o senhor seria eleito. Com certeza. Porque eram 19 cadeiras, não é isso? Exatamente. Com essa votação, eu teria entrado, como se diz, com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Mas aí, com a mudança para 13 cadeiras, isso se restringiu um pouco. E aí a gente competiu, obviamente, com pessoas que já eram vereadores, pessoas experientes da política, e a gente não tinha noção exata de como fazer uma campanha, aquela coisa. É meio assim, vai na base da vontade. Para você ter uma ideia, eu trabalhava na Pirelli e fazia 2 turnos. Então, quando eu saía 2 horas, saía para a rua pedindo voto. E quando eu estava de segunda, na parte da manhã. Então, a gente não tinha nem conhecimento, planejamento, não tinha nada. Foi bem assim na base da popularidade. Mas, olha, 900 votos naquela época, eu fiquei entre os 20, né? Os 20 mais votados da cidade. Aquilo não foi pouca coisa. Eu me lembro que muitas pessoas vieram me dar os parabéns, vieram, olha, cara, você foi muito bem. E aí a gente foi, obviamente, buscando espaço. Aí entrei como subprefeito. Essa votação lhe dá o trampolim para começar efetivamente. Vamos acompanhar algumas fotos dessa carreira, desse início de carreira. Tem ali a participação na comunidade na festa da primavera. Para quem nunca foi ao São Silvestre, a comunidade é muito engajada nesses festejos, festa da primavera, festa de São João, desfiles, né? Tinha até eleição da Miss São Silvestre. Tinha, é verdade. Vamos ver mais uma foto? Por conta do que, Edson? Por ser um bairro afastado, a gente acaba ficando fora do contexto dos eventos que acontecem na cidade. É fora de mão para as pessoas virem para cá. Então você tem que criar situações lá no bairro. Aí jovens e professores do esporte, que era também professores, na verdade, da Secretaria de Educação, né? De esporte. Isso, do esporte, perdão. Estavam lá ouvindo um pouco das reivindicações das pessoas, até em função do quê? Para levar melhorias, levar atividades para o bairro. Aí uma foto que o senhor deve guardar com carinho, né? Com o ex-presidente e presidente de honra do PT, né? Você vê que eu tentei até me aproximar dele, deixei o bigode, a barba ali, mas não vinga. Essa cara aqui não tem tinha jeito. como fazer uma barba igual, né? Essa foto foi quando, vereador? O senhor se lembra? Foi na campanha de 2000. De 2000. Lula esteve aqui em Jacareí, subiu no palanque com a gente. Quer dizer, foi a primeira eleição dele para presidente. Para presidente acabou acontecendo em 2002. Tá certo. Vamos ver mais uma foto. Aí o senhor com o atual secretário de Educação na época presidente da Fundação Cultural. Nós tínhamos um evento lá que ficou muito famoso, que era o Rock em Rua. Né? No São Silvestre. Foi lá uma versão do Rock em Rio, que começou com um grupo de músicos lá do bairro que simplesmente fecharam uma rua com um caminhão, subiram lá e tocavam música popular e rock. Muito interessante. Aí visita a obra de calçamento das ruas Rodinei da Silva. Rodinei da Silva. E ali embaixo, Fausto José Maria Sobrinho. Rodinei da Silva Fausto. Que era o que o pessoal chamava de ponto final do ônibus, não é isso? Exatamente. Quando eu assumi lá como subprefeito, nós tínhamos lá algumas ruas que ainda não tinham pavimentação. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos em cima disso. Já no segundo ano nosso, nós praticamente pavimentamos todas que faltavam na Vila Garcia e ficou faltando lá do lado do Jardim São Gabriel, que depois veio a ser concluído também. Tá certo, vamos ver mais uma foto. Aí, trabalho voluntário, manutenção na UBS lá do Distrito de São Silvestre. E embaixo uma visita do prefeito Marco Aurélio, a EMEI, né? Mais ou menos nessa época, a grande reivindicação do bairro, além do calçamento, eram essas questões de saúde, né? Perfeito. E a ponte, né? Que muito tempo se pedia uma ponte. Para quem não sabe, a ponte lá do São Silvestre, que foi feita pela indústria, ela só passava um carro de cada vez. Aí tinha que ter aquele semáforo voluntário, né? Vai você, eu fico aqui. Às vezes cruzava no meio, aí quem volta. Aquela coisa assim. Vamos ver mais uma foto. Aí uma palestra sobre educação para o trânsito com os agentes Aloysio e com a Arlete. Eles ainda são agentes, né? E aí as obras de sinalização na SP66 para diminuir os riscos de acidente. Essa também era uma questão muito próxima do bairro, né? Eu gostaria de falar desse assunto. Primeiro, o trânsito é importante você levar. Eles não tinham tido essa oportunidade. De novo, eu falo, pela distância, acabava ficando um pouco esquecido. E a gente conseguiu levar um agente de trânsito que ficava, inclusive, lá efetivamente. E aí a gente conseguiu levar palestra para as crianças. E na questão da estrada, isso foi uma coisa muito interessante, onde a participação da população, ela mostra que é fundamental. Nós tínhamos a dificuldade lá na travessia da população, hoje, principalmente dos alunos.
O que acontecia? As pessoas não respeitavam aquela passagem lá. Então nós levamos isso ao conhecimento do governador, através de um morador do bairro que trabalhava com o governador, fizemos um abaixo-assinado, eu fiz uma justificativa dizendo da importância que teria, né, o DR fazer lá as intervenções das quais nós precisávamos. Porque não tinha lombada, não tinha essas coisas, quer dizer, não resolvia o problema simplesmente você colocar uma faixa lá. E o governador na época, sensibilizado, ele mandou uma equipe de engenheiros, conversaram comigo, eu mostrei para ele os pontos e eles fizeram o trabalho e hoje isso praticamente nunca mais houve acidente lá. Ainda não é a situação ideal, é verdade, mas melhorou 80%. É porque até por conta da empresa, há um grande volume de caminhões pesados transportando eucalipto e insumos para a indústria. Aí teve uma época realmente que o número de acidentes ali, principalmente de atropelamento, se tornou sensível, né? Então a população, eu até me lembro dessa oportunidade, a população se uniu e até hoje na rodovia, na SP66, nós temos ali 2 obstáculos bem na chegada ao São Silvestre. Vamos ver mais uma foto. Ali a assinatura do contrato de construção da estação de tratamento de esgoto lá do São Silvestre e a inauguração oficial do tratamento de água. É interessante o senhor falar dessa questão da estação de tratamento de esgoto, porque tem muita gente que não sabe, mas a estação de tratamento de esgoto São Silvestre foi a primeira do Brasil a ser construída com aquele recurso da ANA de contrapartida. Perfeito. Né? Nós fizemos uma parceria com na época era Votorantim, Votorantim até por uma questão, né, de preocupação com o bairro, porque é uma empresa, na verdade é um vizinho nosso, ela faz parte da comunidade também. E ela, sensibilizada, entrou com uma parte dos recursos e nos ajudou então a construir a primeira estação de tratamento de esgoto de Jacareí, né, com recursos dessa Agência Nacional das Águas. E o tratamento de água é outra coisa muito curiosa. Nós sempre tivemos realmente a água tratada pela empresa e era fornecido então para o bairro. Mas essa água ela passava por uma estação, né, que foi inaugurada, mas que nunca entrou em operação. Na verdade, é famoso para inglês ver. E quando nós entramos, nós também procuramos, né, conhecer um pouco melhor lá os nossos equipamentos, vamos descobrir que a estação não funcionava. E na oportunidade, o nosso também saudoso Davi Lino, que era presidente da autarquia do SAI, foi lá e nós conseguimos colocar então em operação essa estação de tratamento de água. Hoje, nós captamos a água dentro do território, né, da empresa da Fíbria, mas a água é tratada nessa estação. Então a estação ela funciona. E tratada pelo SAI, inclusive. Pelo SAI, inclusive, né? Uma estação que opera lá normalmente. Então hoje efetivamente ela funciona. E isso também veio acontecer quando eu fui subprefeito na primeira gestão do Marco Aurélio. Tá certo. Esse foi o programa Espaço Parlamentar com o vereador Arildo Batista, vereador Arildo do PT, fazendo sua estreia aqui no nosso programa e a estreia também na casa, é o primeiro mandato dele. Você que gostou e que tem perguntas a fazer ao vereador Arildo, ele retornará ao nosso programa após a entrevista dos demais. Você já pode mandar a sua pergunta, não só para o vereador Arildo, mas também para os outros vereadores que passarão por esse programa. Nosso e-mail para contato é o redação sem acento, né, sem o cedilha e sem o acento no A, redacão.tv@tvcâmara.sp.gov.br. Repetindo, redacão.tv@câmarajacareí.sp.gov.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa Espaço Parlamentar volta na semana que vem com mais um entrevistado para você. Até já! Beleza, Arildo. Tranquilo? Então você não fez aquela pergunta para eu fechar. Né? Não, então eles estavam contando aqui do ok. do tempo, aí a gente... Ok. Acho que vamos deixar para uma próxima.